inflação em agosto foi a mais alta para o mês em 21 anos. Você vai ver também. Usina de Furnas opera só com 16% da capacidade. Caminhoneiros fazem protestos e bloqueios parciais em estradas. Supremo Tribunal Federal retoma a sessão sobre marco temporal das terras indígenas. Uma solução que era para ser provisória por causa da pandemia, aparentemente veio para ficar. Vamos mostrar que o trabalho remoto divide cada vez mais espaço com o presencial. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. A inflação avançou em agosto e a alta para o mês foi a maior em 21 anos. Segundo o IBGE, o indicador se aproxima de 10% de elevação no acumulado dos últimos 12 meses. A inflação oficial de preços no Brasil saltou 0,87% no mês de agosto. A alta é a maior para o mês desde o ano 2000. Já em comparação com julho, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo representa uma desaceleração nos preços. Com mais uma variação positiva, o IPCA agora acumula um aumento de 9,68% nos 12 meses encerrados em agosto. Nos 8 primeiros meses do ano, a variação do índice é de 5,67%, acima do teto da meta estabelecida pelo governo para o IPCA deste ano. Puxados pelos combustíveis, os transportes tiveram alta de 1,46% em agosto, exercendo a maior influência sobre o IPCA entre os grupos. No ano, a gasolina acumula alta de mais de 30%, o etanol de 40% e o diesel de 28%. Já as contas de luz subiram em ritmo menor no mês passado. O segundo maior impacto do mês no bolso dos consumidores partiu do avanço de 1,39% no preço dos alimentos e bebidas. Entre os itens que subiram, podemos destacar a batata inglesa, o café e o frango em pedaços. O baixo nível dos reservatórios aumenta a preocupação na questão de geração de energia. Furnas, uma das usinas mais importantes do país, opera com 16% da capacidade total. Em meio à pior crise hídrica dos últimos 91 anos, os níveis dos principais reservatórios do Brasil seguem baixando. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentram 70% de toda a água do país, o volume médio dos reservatórios está abaixo de 20%. Para funcionar, esses depósitos de água de usinas hidrelétricas devem operar com pelo menos 10% da sua capacidade. Os dados foram divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Segundo o órgão, abaixo desse percentual mínimo, as turbinas ficam comprometidas e há o risco de suspensão repentina do fornecimento de energia. A usina de Furnas, uma das mais importantes do país, opera com 16,38% da sua capacidade, mas a pior situação é registrada em Itumbiara, que tem só 10,29% do seu volume. Um relatório divulgado em agosto indicou que o Brasil vai ter déficit de potência no Sistema Interligado Nacional a partir de outubro. Esse déficit não representa um apagão, mas sim que as usinas não vão conseguir atender a demanda em horários de pico. Por enquanto, o Ministério de Minas e Energia afasta as hipóteses de racionamento e também de apagão. No final de agosto, o governo anunciou a criação da bandeira de escassez hídrica e um programa de bônus para incentivar a redução do consumo dos clientes. E também foi reduzida a vazão de diversas hidrelétricas do país. Caminhoneiros bloqueiam nesse momento rodovias em pelo menos 5 estados. Outros 9 estados têm pontos de concentração, mas sem interdições. Eles protestam contra o Supremo Tribunal Federal e a favor do governo Bolsonaro. Algumas estradas seguem parcialmente fechadas na Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Na maioria desses bloqueios, carros pequenos, veículos de emergência e veículos com alimentos perecíveis conseguem passar. Em Santa Catarina, um grupo fechou a entrada de uma refinaria. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, pediram a liberação das estradas. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da 13ª cúpula do BRICS. Durante o discurso de abertura da cúpula do BRICS, Bolsonaro afirmou que espera continuar a firmar acordos bilaterais com os países do grupo econômico, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
O presidente ressaltou a importância das ações conjuntas entre todos os países do bloco. Em relação à Índia, ele lembrou que a parceria vive um excelente momento, já que a cooperação tem avançado nas áreas de ciência e tecnologia, energia e saúde, sobretudo no combate à pandemia de Covid-19. Sobre a China, Bolsonaro também mencionou a luta contra o coronavírus, dizendo que grande parte das vacinas aplicadas no Brasil é feita com insumos produzidos no país asiático. Com a África do Sul, o presidente comentou que a parceria estratégica segue em temas como defesa, meio ambiente, comércio e investimentos. E sobre as relações com a Rússia, ele destacou a cooperação em ciência e tecnologia e a importância nas trocas comerciais, sobretudo no agronegócio. Apesar do encontro ser virtual, Jair Bolsonaro disse que espera mais uma rica troca de acordos entre os países. Espero que, em breve, possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente para tratarmos desses e de tantos outros temas de especial relevo para nossas agendas bilaterais e multilaterais. Estou certo de que, como em 2020, as limitações do encontro virtual não impedirão que tenhamos um diálogo rico e uma profícua 13ª cúpula do agrupamento. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje a sessão sobre o marco temporal a respeito da demarcação de terras indígenas. Desde o dia 26 de agosto, o Supremo Tribunal Federal julga se a demarcação das terras indígenas deve seguir o critério de que os índios só podem reivindicar a demarcação em áreas que já eram ocupadas por eles durante a data da promulgação da Constituição de 1988. O ministro Edson Fachin é o relator do caso. Nos últimos dias, mais de 30 entidades interessadas na causa foram ouvidas, além do advogado-geral da União e do procurador-geral da República. Centenas de indígenas de todo o Brasil estão em Brasília acompanhando o processo. Atualmente, mais de 300 pedidos de demarcação de terras indígenas estão abertos no país. Se o marco temporal for aprovado, a questão das terras indígenas do povo Vale do Parecis vai correr risco em relação à questão do agronegócio, né? Aí a gente já está rodeado pelos fazendeiros, aí a terra vai ficar muito pequena para o povo indígena, a gente vai acabar perdendo a terra indígena. Todos os biomas, todas as regiões estão totalmente ameaçadas. E a tese do marco temporal, se aprovada, é um risco de extermínio dos povos indígenas do Brasil. O processo que trata o marco temporal chegou ao Supremo do país em 2016 e é defendido pelo agronegócio com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O veredito pode afetar mais de 200 terras em processo de demarcação, segundo dados do Instituto Socioambiental. Ontem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que a Câmara dos Deputados examine com urgência o projeto de lei que institui o novo Código Eleitoral. A maioria dos ministros seguiu o relator Dias Toffoli. Para ele, não há irregularidades na tramitação do projeto na Câmara. Então, não existe motivo para que a Corte interfira no Legislativo. A média móvel de mortes pela Covid-19 ficou abaixo de 500 vítimas diárias pela primeira vez desde novembro. O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil teve mais 250 mortes por Covid em 24 horas. O total subiu para 584.421 vítimas desde o início da pandemia. O país também somou mais 14.430 novos casos da doença. Já são mais de 20.928.000 contaminados pelo coronavírus. A média de mortes caiu mais uma vez em 7 dias seguidos e é de 467 vítimas diárias. Essa é a primeira vez que a média fica abaixo de 500 mortes desde 27 de novembro de 2020, quando foi a 480. O registro continua apontando tendência de queda há 17 dias, o que acontece também com os registros de casos. A média móvel está em 17.685. É a mais baixa desde 9 de novembro, quando chegou a 17.261. Na avaliação da pandemia por regiões, hoje apenas um estado apresentou tendência de alta nas mortes, o Amapá. Em estabilidade estão 6 unidades da federação. 19 estados registram queda nos óbitos. Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Um estado não divulgou os balanços diários, Roraima.
O Brasil já aplicou mais de 205 milhões de doses de vacinas contra a Covid, mais de 1.700.000 aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 136 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, 63% da população. Mais de 69 milhões tomaram a segunda dose ou dose única, 32% dos brasileiros. Vamos ver agora a previsão do tempo. Algumas regiões podem ter chuvas fortes nos próximos dias, mas em grande parte do país o calor ainda predomina. Em Chapecó, por exemplo, em Santa Catarina, a máxima hoje é de 20 graus. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, as temperaturas chegam a 28. Em Patos, na Paraíba, a máxima pode chegar a 37 graus. Em Ouro Preto, Minas Gerais, máxima de 33. Depois do intervalo, você vai ver que o trabalho remoto deve permanecer mesmo depois da pandemia. Até já! A farmacêutica Novavax começou a testar a vacina combinada contra a gripe e Covid-19. O estudo é feito na Austrália e envolve mais de 600 adultos com idades entre 50 e 70 anos. O teste em estágio inicial da vacina combinada contra a gripe e a Covid-19 deve ser feito em 640 adultos saudáveis que já foram infectados com o coronavírus ou que tiveram tomado a vacina contra a Covid há mais de 8 semanas. Os participantes vão receber uma combinação do imunizante anti-Covid da Novavax e da vacina contra a influenza. Em estudos pré-clínicos, a vacina combinada gerou respostas robustas para a influenza A e B e protegeu contra o coronavírus. A estimativa é que essa mistura possa aumentar a eficiência na aplicação no sistema de saúde e alcançar altos níveis de proteção contra a Covid e influenza com um único regime de dose. A farmacêutica Novavax espera obter os resultados do teste no primeiro semestre de 2022. Em junho, um estudo de fase 3, publicado na The New England Journal of Medicine, mostrou que a vacina contra a Covid da Novavax tem eficácia de 89,7% contra a infecção. O imunizante é administrado em 2 doses, com um intervalo de 21 dias. Participaram do estudo 14 mil voluntários com idades entre 18 e 84 anos, de 33 locais do Reino Unido. Entre esses voluntários, 44,6% apresentavam alguma comorbidade e nenhuma morte ou hospitalização foi registrada entre os que receberam a vacina. A Anvisa informou que os documentos enviados pelo Instituto Butantan sobre lotes interditados da Coronavac são insatisfatórios. Mais de 12 milhões de doses da vacina foram envasadas em uma fábrica não autorizada e tiveram uso suspenso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que os documentos apresentados pelo Butantan até o momento não esclarecem as dúvidas sobre os 25 lotes da vacina Coronavac interditados provisoriamente. A decisão veio porque a Anvisa não inspecionou a planta onde houve o invase da vacina. Ao todo, foram interditadas 12 milhões e 100 mil doses produzidas pela Sinovac na China. As secretarias de saúde de pelo menos 13 estados e do Distrito Federal confirmaram que receberam imunizantes desses lotes e que suspenderam a aplicação. Mas em São Paulo, por exemplo, foram aplicadas cerca de 4 milhões das doses suspensas. Segundo a Anvisa, os documentos apresentados pelo Butantan não responderam às incertezas sobre o novo local de fabricação da Coronavac e não garantem a segurança do processo de produção. A agência reguladora esclareceu que a análise não substitui um relatório de inspeção sanitária. A Anvisa ainda reforçou que somente as autoridades sanitárias possuem competência para atestar as boas práticas de fabricação de um local. Em nota, o Butantan informou que o relatório já possui a aprovação da planta pela autoridade sanitária local e mostra que a linha de invase tem plenas condições de operação. Todas as pesquisas apresentadas até hoje sobre o trabalho remoto apontaram que esse tipo de contratação veio para ficar, principalmente no setor de tecnologia de informação. E com a mudança quase inevitável do cenário, o mercado começou a adotar estratégias para melhorar a situação de quem vai desempenhar suas tarefas dentro de casa. Novo normal,
Nova rotina, novo ambiente de trabalho, novas perspectivas. Nova. Trabalhamos em casa durante praticamente 2 anos. E agora muda tudo? A medida provisória 1046 prevê que a migração para o teletrabalho ou retorno são uma prerrogativa da empresa. O empregador tem 48 horas para comunicar a mudança, a qual o funcionário deve respeitar. E aí, o que nós temos conversado com muitas empresas você vai exigir o trabalho, você tem que ser presencial, tem que ter certeza que você está cumprindo todas as regras da legislação municipal, estadual e federal de prevenção à infecção por Covid, tem que verificar se no município onde você está ou no estado, as fases dos programas de combate permitem o retorno ao trabalho presencial, em que percentual, se é 100%, se é metade do trabalho, e que todos os protocolos de prevenção estão sendo seguidos. Entre as principais propostas está a ergonomia, que visa o bem-estar dos colaboradores, dividida em 3 pilares: física, cognitiva, operacional. Física, relação entre as atividades desempenhadas e as características anatômicas do homem. Cognitiva, treinamento relacionado aos projetos que envolvem pessoas e sistemas. Foco na confiabilidade e estresse. Operacional, processos de comunicação interna da empresa. A ergonomia também tem que ver muito com a saúde mental e com a saúde emocional. Essa volta é uma nova adaptação e muitas coisas mudaram. Eu tenho a impressão que as coisas são menos complicadas quando a gente tem esse ambiente de abertura, de conversa, onde eu posso colocar as minhas dificuldades sem medo. A humanização faz a diferença, porque o robô, a tecnologia fazem muitas coisas, mas onde precisa de gente faz a diferença, nós temos que humanizar. Deus na frente de tudo, que sem Deus acho que nada funciona, eu acredito muito nisso. E a comunhão, né? Um ajudando o outro. E a felicidade foi citada pela Universidade da Califórnia, que em pesquisa pontuou que o trabalhador feliz é em média 31% mais produtivo, 3 vezes mais criativo e vende 37% a mais. Se os RHs já não vinham falando sobre felicidade no trabalho antes de 2020, eles já estavam atrasados. Porque hoje o RH já tem que ter essa visão que olha para o colaborador e pensa no bem-estar dele, física e também na parte mental. Por enquanto, ao que tudo indica, o modelo híbrido é visto como um caminho sem volta. Uma pesquisa realizada pela Coworking WeWork, 53% dos funcionários desejam trabalhar por semana 3 ou mais dias em casa. Empresas de RH seguem firmes na política de clientes satisfeitos e funcionários felizes, resultando em um ambiente mais próspero. Fazer tudo em casa era meio sufocante, estudar em casa, trabalhar em casa, conversar com os amigos, e aí ficava com aquilo, eu preciso fazer alguma coisa fora. Então eu acho que assim, o híbrido de trabalhar uma vez na semana, presencial, os outros ficarem em casa, ou 2 vezes, tem gente que prefere, sei lá, cada 15 dias. Pra mim é o perfeito. O trabalho também se transformou, né, numa quarentena muito grande e pra mim foi um pouco desconfortável porque eu gosto de sair de casa, né, então você estando em casa, a produtividade acredito que não é a mesma, pelo menos pra mim. Os ataques contra as Torres Gêmeas em Nova York completam 20 anos no sábado. Você vai ver a história de um paramédico que foi salvo por pouco quando a Torre Sul do World Trade Center desabou naquele 11 de setembro de 2001. Al Kim viu a morte de perto em 11 de setembro de 2001. O paramédico chegou de carro às 9h05 da manhã às Torres Gêmeas, no sul de Manhattan, após a colisão de 2 Boeing sequestrados. Ele foi designado para retirar os feridos do saguão do Hotel Marriott, localizado entre as 2 torres. Mas, às 9h59, a Torre Sul desabou e, instintivamente, Al Kim se jogou sobre um caminhão estacionado.
Ouvimos o que até hoje, 20 anos depois, descrevo como se fosse uma estação de metrô e o trem passasse pela estação provocando um ruído mais alto. Repito, ninguém, pelo menos eu, nunca teria imaginado que aquele som era de um prédio caindo. A onda de calor queimou o interior de seu nariz, o trato respiratório superior e parte de sua sobrancelha esquerda. Seus olhos estavam feridos e todo o seu corpo coberto por uma espessa camada de cinzas. Não conseguia respirar porque o ar estava muito pesado. Era difícil respirar. Lembro de usar a camisa para tapar a boca. Estava sob um veículo estacionado embaixo de uma passarela. Logo, Alquim ouviu as vozes de 2 colegas no escuro que tinham resgatado um bombeiro ferido. O paramédico conta que a memória dele, a partir daquele momento, ficou comprometida e vaga. Entre ir e voltar para o Marco Zero e os funerais, ele não teve tempo para avaliar a dimensão da tragédia. Nos 2 anos seguintes, Alquim viveu em um estado constante de ansiedade e com medo de um novo ataque. Tenho vergonha de dizer isso, mas eu dirigi por cerca de 2 anos com água, comida e máscaras de gás suficientes em minha caminhonete para durar pelo menos 1 ou 2 semanas. Eu me mantinha em alerta. A tragédia ajudou Kim a perceber como a vida é preciosa e frágil. Algumas coisas que são pesadas ou difíceis na nossa carreira, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, são relevantes. Mas quando se pensa em coisas maiores, lembro desses momentos e coloco tudo em perspectiva. Nesse sentido, a tragédia mantém o peso para mim, só que funciona de forma positiva. Alquim diz que a pandemia reafirmou o sentimento de que tudo é fugaz. Ao visitar a esplanada do Museu e Memorial do 11 de setembro pela primeira vez, o paramédico se sente grato por estar vivo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, diz que a entidade vai definir ainda esse ano sobre a possibilidade de realizar uma Copa do Mundo a cada 2 anos. A declaração foi feita durante o encontro do dirigente com ex-jogadores em Doha, capital do Catar, sede da próxima Copa do Mundo em 2022. It is indeed important to clarify a couple of things with regard to the future of the international match calendar, the future of football. É importante esclarecer algumas coisas em relação ao futuro do calendário internacional de jogos e ao futuro do futebol. Estamos em um processo de consulta para o calendário internacional de jogos, processo que já começou há algum tempo e chegou agora a uma fase decisiva. Fase esta desencadeada por uma decisão do Congresso da FIFA e um mandado conferido para estudar a viabilidade de uma Copa do Mundo a cada 2 anos para o futebol masculino e feminino e também, é claro, olhar para o calendário internacional de jogos a partir disso. The feasibility of a World Cup every 2 years for men and for women's football, and to look, of course, into the international match calendar in this particular respect. O debate sobre uma Copa do Mundo bienal ressurgiu após o diretor de desenvolvimento da FIFA, Arsène Wenger, defender novamente o projeto, com uma grande competição de seleções a cada ano, alternando a Copa do Mundo e os campeonatos continentais. As críticas em torno da iniciativa se acumulam. Já se posicionaram de maneira desfavorável a UEFA, a Associação Mundial de Ligas Profissionais e a Associação Europeia de Clubes, apresentando diferentes motivos. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já tem outras informações com a Daniela Parisi. Tchau. Boa tarde.